Nelu citou o texto de Êxodo relativo à peste no Egito e disse: a primeira vez que este flagelo aparece na história é para atacar os inimigos de Deus. O faraó opõe seus desígnios eternos e a peste o faz então cair de joelhos. Desde o princípio de toda a história, o flagelo de Deus põe a seus pés os orgulhosos e os cegos. Meditai sobre isto e caí de joelhos. A chuva redobrava lá fora, e esta última frase, pronunciada no meio de um silêncio absoluto, que se tornou ainda mais profundo pelo crepitar da tempestade sobre os vitrais, ressoou com tal inflexão que alguns ouvintes, depois de um segundo de hesitação, deixaram-se deslizar da cadeira para o genuflexório. Outros julgaram que era necessário seguir o exemplo, de tal modo que de vizinho a vizinho, sem outro ruído que não fosse o ranger de alguma cadeira, todo o auditório se encontrou logo ajoelhado. Panelu endireitou-se então, respirou profundamente e continuou num tom mais veemente. Se hoje a peste vos olha, é porque chegou o momento de refletir. Os justos não podem temê-la, mas os maus têm razão para tremer. Na imensa granja do universo, o flagelo implacável baterá o trigo humano até que o joio se separe do grão. Haverá mais joio que grão, mais chamados do que eleitos, e essa desgraça não foi desejada por Deus. Por longo tempo este mundo compactuou com o mal, repousou na misericórdia divina. Bastava arrepender-se e tudo era permitido, e para se arrependerem todos se sentiam fortes. Chegado o momento, o arrependimento viria por certo. Até lá o mais fácil era deixar-se levar, a misericórdia divina faria o resto. Pois bem, isto não podia durar. Deus, que durante tanto tempo baixou sobre os homens dessa cidade o seu rosto de piedade, cansado de esperar, desiludido na sua eterna esperança, acaba de afastar o olhar. Privados da luz de Deus, eis-nos por muito tempo nas trevas da peste. Na sala alguém soprou como um cavalo impaciente. Depois de uma curta pausa, o padre continuou num tom mais baixo. Lê-se na lenda áurea que no tempo do rei Humberto, na Lombardia, a Itália foi devastada por uma peste tão violenta que os vivos mal chegavam para enterrar os mortos. Esta peste castigava sobretudo Roma e Pávia, e um anjo bom apareceu visivelmente, dando ordens ao anjo mau que trazia uma lança de caça, ordenando-lhe que batesse nas casas. E tantas vezes quantas uma casa recebia pancadas, tantos mortos havia que dela saíam. Panelu estendeu aqui os dois braços curtos na direção do adro, como se mostrasse alguma coisa por detrás da cortina móvel da chuva. Meus irmãos, disse com força, é a mesma caçada mortal que hoje prossegue nas nossas ruas. Vede-o, este anjo da peste, belo como Lúcifer e brilhante como o próprio mal, erguido acima dos vossos telhados, empunhando a lança vermelha à altura da cabeça, designando com a mão esquerda uma das vossas casas. Neste mesmo instante, talvez, o seu dedo estende-se para a vossa porta, a lança ressoa sobre a madeira. Mais um instante a peste entra em vossa casa, senta-se no vosso quarto e espera o vosso regresso. Ela está lá, paciente, atenta, segura como a própria ordem do mundo. Essa mão que a ela vos estenderá, nenhum poder humano, nem sequer, sabei-o bem, a vã ciência humana, pode fazer com que a eviteis. E batidos na ira sangrenta da dor, sereis repelidos como a palha. Aqui o padre retomou com mais amplidão ainda a imagem patética do flagelo. Evocou a imensa lança volteando por cima da cidade, atacando ao acaso e erguendo-se de novo, ensanguentada, espalhando enfim o sangue e a dor humana para as sementeiras que preparariam as searas da verdade. Ao fim deste longo período, o padre Panelu parou com os cabelos caídos sobre a fronte, o corpo agitado por um tremor que as mãos comunicavam ao público e prosseguiu mais surdamente, mas em tom acusador. Sim, chegou a hora de refletir. Pensastes que vos bastaria visitar Deus aos domingos para ficardes com os vossos dias livres. Pensastes que algumas genuflexões pagariam suficientemente o vosso desleixo criminoso. Mas Deus não é fraco. Essas atenções espaçadas não bastavam à sua ternura devoradora. Ele queria ver-vos mais tempo. É a sua maneira de vos amar, que é a bem dizer a única maneira de amar. Eis porque, cansado de esperar a vossa vinda, deixou que o flagelo vos visitasse como visitou todas as cidades do pecado desde que os homens têm história.
Sabeis agora o que é pecado, como souberam Caim e seus filhos, os de antes do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra, Faraó e Jó e também todos os malditos. E como esses o fizeram, é um olhar novo que lançais sobre os seres e as coisas desde o dia em que esta cidade fechou seus muros em torno de vós e do flagelo. Sabeis agora finalmente que é preciso chegar ao essencial. Um vento úmido infiltrava-se agora na nave e as chamas dos círios curvavam-se crepitando. Um cheiro espesso de cera, tosses, um espirro chegaram até o padre Panelu, que, voltando à sua exposição com uma sutileza que foi muito apreciada, prosseguiu com a voz calma. Muitos dentre vós, bem o sei, perguntam a si próprios, não sem razão, aonde quero chegar. Quero fazer-vos chegar à verdade e ensinar-vos a vos regozijar, apesar de tudo o que vos disse. Passou o tempo em que os conselhos, uma mão fraterna, eram os meios de vos guiar para o bem. Hoje a verdade é uma ordem, e o caminho da salvação é uma lança vermelha que vos aponta e vos conduz. É aqui, meus irmãos, que se manifesta enfim a misericórdia divina que colocou em todas as coisas o bem e o mal, a cólera e a piedade, a peste e a salvação. Este mesmo flagelo que vos aflige, vos eleva e vos mostra o caminho. Há muito tempo os cristãos da Abissínia viam na peste um meio eficaz de origem divina para alcançar a eternidade. Os que não eram atingidos enrolavam-se nas roupas contaminadas para terem certeza de morrer. Sem dúvida, esta fúria de salvação não é recomendável. Ela revela uma precipitação lamentável bem próxima do orgulho. Não se deve ser mais apressado que Deus e tudo o que pretende acelerar a ordem imutável que ele estabeleceu de uma vez para sempre conduz à heresia. Mas ao menos este exemplo comporta uma lição. Para os nossos espíritos mais clarividentes, ele faz apenas valer esse clarão sublime de eternidade que jaz no fundo de todo o sofrimento. Ele ilumina esse clarão, os caminhos crepusculares que conduzem à libertação. Ele manifesta a vontade divina que, sem fraquejar, transforma o mal em bem. Hoje ainda, através dessa caminhada de morte, de angústias e de clamores, ele guia-nos para o silêncio essencial e para o princípio de toda a vida. Eis, meus irmãos, o imenso consolo que queria vos trazer para que não leveis daqui apenas as palavras que castigam, mas também um verbo de paz. Sentia-se que o padre Panelu terminara. Lá fora a chuva havia cessado. Um céu mesclado de água e de sol derramava sobre a praça uma luz mais brilhante. Da rua chegavam ruídos de vozes, o deslizar de veículos, toda a linguagem de uma cidade que desperta. Os ouvintes juntavam discretamente os seus pertences com um sussurro surdo. Entretanto, o padre retomou a palavra e disse que depois de ter mostrado a origem divina da peste e o caráter punitivo deste flagelo, tinha terminado e não faria apelo para concluir a uma eloquência que seria inoportuna em matéria tão trágica. Parecia-lhe que tudo devia ser claro para todos. Lembrou apenas que, por ocasião da grande peste de Marsella, o cronista Mathieu Marat se queixara de estar mergulhado no inferno, vivendo assim sem socorro e sem esperança. Pois bem, Mathieu Marat era cego. Nunca com mais força do que hoje, pelo contrário, o padre Panelu tinha sentido o socorro divino e a esperança cristã que eram oferecidos a todos. Ele esperava contra toda a esperança que, a despeito do horror destes dias e dos gritos dos agonizantes, os nossos concidadãos dirigiriam ao céu a única palavra que era cristã e que era de amor. Deus faria o resto. É difícil dizer se este sermão produziu efeito sobre os nossos concidadãos. O Sr. Otton, o juiz de instrução, disse ao Dr. Rie que tinha achado a exposição do padre Panelu absolutamente irrefutável. Nem todos, porém, tinham uma opinião tão categórica. Simplesmente o sermão tornou mais evidente para alguns a ideia vaga até então de que estavam condenados por um crime desconhecido a uma prisão inimaginável. E enquanto uns continuavam a sua vidinha e se adaptavam à clausura, para outros, pelo contrário, a única ideia foi a partir desse momento evadirem-se dessa prisão. A princípio, as pessoas tinham aceitado estarem isoladas do exterior, como teriam aceitado qualquer outro inconveniente temporário que apenas perturbasse alguns dos seus hábitos.
Mas, subitamente conscientes de uma espécie de sequestro sob a tampa do céu em que o verão começava a crepitar, sentiam confusamente que esta reclusão lhes ameaçava toda a vida, e chegada a noite, a energia que recuperavam com o frescor lançava-os por vezes a atos de desespero. Em primeiro lugar, quer seja ou não por efeito de uma coincidência, foi a partir desse domingo que houve na nossa cidade uma espécie de medo generalizado e bastante profundo para que se pudesse suspeitar que os nossos concidadãos começavam verdadeiramente a tomar consciência da sua situação. Sob esse ponto de vista, a atmosfera da nossa cidade modificou-se um pouco. A questão, porém, é saber se na verdade a modificação estava na atmosfera ou nos corações. Poucos dias depois do sermão, Riet, que comentava o acontecimento com Graham, ao dirigir-se para o subúrbio, chocou-se na escuridão contra um homem que cambaleava diante dele, sem procurar avançar. Neste mesmo momento, as luzes da nossa cidade, que se acendiam cada vez mais tarde, resplandeceram bruscamente. O alto lampião por trás deles iluminou subitamente o homem, que ria sem ruído, de olhos fechados. No seu rosto esbranquiçado, distendido por uma hilaridade muda, o suor corria em grossas gotas. Passaram por ele. É um louco, disse Graham. Riet, que acabava de pegá-lo pelo braço para arrastá-lo, sentiu que o empregado municipal tremia de nervoso. Dentro em pouco não haverá senão loucos dentro dos nossos muros, concordou Riet. Com o cansaço senti a garganta seca. Vamos tomar qualquer coisa. No pequeno salão em que entraram, iluminado por um único lampião em cima do balcão, as pessoas falavam em voz baixa, sem razão aparente, no ar espesso e avermelhado. No balcão, Graham, para a grande surpresa do médico, pediu aguardente, que bebeu de um trago e declarou ser muito forte. Depois quis sair. Lá fora parecia Riet que a noite estava cheia de gemidos. Em qualquer parte, no céu negro, um sibilar surdo lembrou-lhe o invisível flagelo que agitava incansavelmente o ar quente. Ainda bem, murmurava Graham. Riet perguntava a si próprio o que ele queria dizer. Ainda bem, continuou outro, que tem o meu trabalho. Sim, disse Riet, isso é uma vantagem. E decidido a não escutar o sibilar, perguntou a Graham se estava contente com esse trabalho. Sim, creio que estou no bom caminho. Ainda lhe falta muito? Graham pareceu animar-se com o calor do álcool transparecendo na voz. Não sei, mas a questão não é essa, doutor. Não, a questão não é essa. Na obscuridade, Riet adivinhava que ele agitara os braços. Parecia preparar qualquer coisa que veio bruscamente com volubilidade. O que eu quero, sabe, doutor, é que no dia em que o manuscrito chegar ao editor, ele se levante depois de ter lido e diga aos seus colaboradores, meus senhores, tirem o chapéu. Esta brusca declaração surpreendeu Riet. Pareceu-lhe que o companheiro fazia o gesto de se descobrir, levando a mão à cabeça e trazendo o braço à posição horizontal. Lá em cima, o estranho silvo parecia redobrar de intensidade. É verdade, disse Graham, é necessário que seja perfeito. Embora pouco a par dos hábitos literários, Riet tinha, no entanto, a impressão de que as coisas não se deviam passar tão simplesmente e que, por exemplo, os editores nos seus gabinetes deviam estar de cabeça descoberta. A verdade, porém, é que nunca se sabia e Riet preferiu calar-se. Contra a vontade, escutava os rumores misteriosos da peste. Chegavam ao bairro de Graham e, como este se situava num ponto alto, uma ligeira brisa refrescava-os, limpando ao mesmo tempo a cidade de todos os seus ruídos. No entanto, Graham continuava a falar e Riet não compreendia tudo o que o homenzinho dizia. Compreendeu apenas que a obra em questão tinha já muitas páginas, mas que o esforço a que o seu autor se submetia para levá-la à perfeição lhe era muito doloroso. Noites, semanas inteiras com uma palavra, às vezes com uma simples conjunção. Nesse ponto, Graham deteve-se e agarrou o médico por um botão do casaco. As palavras saíam trôpegas de sua boca mal guarnecida. Compreenda bem, doutor. A rigor é fácil escolher entre mas e mas já é difícil optar entre e depois. A dificuldade aumenta com depois e em seguida. Porém, o que há sem dúvida de mais difícil é saber se deve ou não usar o e. Compreendo, disse Riet. Recomeçou a andar. O outro pareceu confuso e deu alguns passos para alcançá-lo. Desculpe, gaguejou, não sei o que tenho esta noite.
Rie bateu-lhe suavemente no ombro e disse que desejava ajudá-lo e que sua história lhe interessava muito. O outro pareceu acalmar-se um pouco e, chegando à casa, depois de hesitar, convidou o médico a subir um momento. Rie aceitou. Na sala de jantar, Gran convidou-o a sentar-se diante de uma mesa coberta de papéis cheios de emendas feitas numa letra microscópica. Sim, é isto, disse Gran ao médico que o interrogava com o olhar. Quer beber qualquer coisa? Tem um pouco de vinho. Rie recusou, olhava para as folhas de papel. Não olhe, pediu Gran, é a minha primeira frase. Me faz mal, me faz muito mal. Também ele contemplava todas as folhas e sua mão pareceu incontrolavelmente atraída para uma delas, que levantou e colocou em transparência diante da lâmpada elétrica sem abajur. A folha tremia-lhe na mão. Rie notou que o empregado municipal tinha a testa úmida. Sente-se, pediu o médico, e leia. O outro olhou para ele e sorriu com uma espécie de gratidão. Acho realmente que estou com vontade de ler. Esperou um pouco, sempre olhando para a folha, depois sentou-se. Rie escutava ao mesmo tempo uma espécie de zumbido confuso que na cidade parecia responder ao silvo do flagelo. Nesse momento preciso, tinha uma percepção extraordinariamente aguda desta cidade que se estendia aos seus pés, do mundo fechado que ela formava e dos uivos terríveis que ela sufocava na noite. A voz de Gran elevou-se surdamente. Numa bela manhã do mês de maio, uma elegante amazona percorria numa soberba égua alazã as aleias floridas do Bois de Boulogne. O silêncio voltou e com ele o rumor indistinto da cidade que sofria. Gran pousara a folha e continuava a contemplá-la. Ao fim de um momento levantou os olhos. Que acha? Rie respondeu que o princípio lhe despertava curiosidade de conhecer o resto, mas o outro afirmou com animação que esse ponto de vista não era bom e bateu nos papéis com a palma da mão. Isto é apenas uma aproximação. Quando eu conseguir transmitir perfeitamente o quadro que tenho na imaginação, quando a minha frase tiver o próprio ritmo desse passeio a trote, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então o resto será fácil e, sobretudo, a ilusão será tal desde o princípio que será possível dizer, tirem o chapéu. Mas para isso faltava muito trabalho. Nunca consentiria em entregar aquela frase tal como estava um editor, pois apesar da satisfação que lhe trazia, por vezes dava-se conta de que ela ainda não se ajustava perfeitamente à realidade e que, de certo modo, mantinha uma facilidade de tom que se assemelhava de longe, mas que se assemelhava em todo caso a um chavão. Era isto pelo menos o sentido do que ele dizia quando se ouviram homens correr sob as janelas. Rie levantou-se. Vai ver o que vou fazer dela, disse Gran, e voltado para a janela acrescentou, quando tudo isto tiver acabado. Mas o barulho de passos precipitados recomeçava. Rie já descia e 2 homens passaram por ele quando chegou à rua. Aparentemente iam para as portas da cidade. Na verdade, alguns dos nossos concidadãos, perdendo a cabeça entre o calor e a peste, deixavam-se arrastar à violência e tinham tentado burlar a vigilância das barreiras para fugirem da cidade. Outros, como Rambert, tentavam também fugir dessa atmosfera de pânico nascente, mas com mais obstinação e habilidade, senão com mais êxito. Em primeiro lugar, Rambert prosseguira suas diligências oficiais. Segundo ele próprio dizia, a obstinação acaba por triunfar sobre tudo, e de um certo ponto de vista, ser desembaraçado era sua profissão. Visitara, pois, uma grande quantidade de funcionários e de pessoas cuja competência habitualmente não se discutia. No entanto, nesse caso, tal competência de nada lhe servia. Eram, a maior parte das vezes, homens que tinham ideias precisas e bem classificadas sobre tudo aquilo que se refere aos bancos, à exportação, às laranjas e limões, ou ainda ao comércio dos vinhos, que possuíam indiscutíveis conhecimentos sobre os problemas de contencioso ou de seguros, sem contar os diplomas sólidos e uma boa vontade evidente. Era até a boa vontade o que de mais impressionante havia em todos. Porém, em matéria de peste, os seus conhecimentos eram quase nulos. Diante de cada um deles, entretanto, e sempre que isso fora possível, Rambert defendera sua causa. Sua argumentação principal consistia sempre em dizer que era estrangeiro na nossa cidade e que, por conseguinte, o seu caso devia merecer um exame especial.
Em geral, os interlocutores do jornalista admitiam de bom grado esse ponto, mas diziam-lhe que era também o caso de um certo número de pessoas e que, consequentemente, o seu problema não era tão particular quanto imaginava. Ao que Rambert podia retrucar que o fato não mudava em nada a essência de sua argumentação e replicavam-lhe que mudava alguma coisa nas dificuldades administrativas que se opunham a toda medida de favor, correndo-se o risco de criar aquilo a que chamavam, com uma expressão de grande repugnância, um precedente. Segundo a classificação que Rambert propôs ao Dr. Rieu, este gênero de argumentadores constituía a categoria dos formalistas. Ao lado deles podiam encontrar-se os bem-falantes, que asseguravam aos suplicantes que nada daquilo podia durar e que, pródigos de bons conselhos quando só lhes pediam decisões, consolavam Rambert decidindo que se tratava apenas de um problema momentâneo. Havia também os importantes, que pediam ao visitante que deixasse uma nota resumindo seu caso, informando que decidiriam sobre o pedido. Os fúteis, que lhe propunham vales de alojamento ou endereços de pensões econômicas. Os metódicos, que o faziam preencher uma ficha e arquivavam-na em seguida. Os exaltados, que levantavam os braços, e os aborrecidos, que desviavam os olhos. Havia, enfim, os tradicionais, de longe os mais numerosos, que indicavam a Rambert outra repartição ou nova diligência a fazer. O jornalista tinha-se assim esgotado em visitas e formara uma ideia justa do que podia ser uma câmara ou uma prefeitura, de tanto esperar num banco estofado de grandes cartazes que o convidavam a subscrever obrigações do tesouro isentas de impostos ou a alistar-se no exército colonial, de tanto entrar em repartições onde as fisionomias eram tão previsíveis quanto o arquivo e os fichários. A vantagem, como Rambert dizia a Rieu com uma ponta de amargura, era que tudo isso mascarava a verdadeira situação. Os progressos da peste escapavam-lhe praticamente, sem contar que os dias ainda se passavam mais depressa, e na situação em que a cidade inteira se encontrava, podia-se dizer que cada dia que passava aproximava os homens com a condição de que não morressem ao fim de suas provações. Rieu teve de reconhecer que este ponto de vista era verdadeiro, mas que se tratava em todo caso de uma verdade demasiado genérica. Em dado momento, Rambert alimentou uma esperança. Tinha recebido da prefeitura um boletim de informações em branco que lhe pediam que preenchesse com exatidão. O boletim inquietava-se com a sua identidade, a situação da família, os seus recursos, antigos e atuais, e o que chamava de seu currículo vitae. Teve a impressão de que se tratava de um inquérito destinado a recensear as pessoas suscetíveis de serem enviadas para sua residência habitual. Algumas informações confusas colhidas numa repartição confirmaram esta suspeita. No entanto, depois de algumas diligências precisas, conseguiu descobrir o serviço que tinha enviado o boletim e disseram-lhe então que estas informações tinham sido recolhidas para o caso de virem a ser necessárias. Que caso? Perguntou Rambert. Afirmaram-lhe então que era para o caso dele vir a adoecer da peste, a morrer dela, a fim de que se pudesse, por um lado, avisar a família, e, por outro, saber se deviam debitar as despesas do funeral ao orçamento da cidade, ou se podia esperar que os parentes as reembolsassem. Evidentemente, isso provava que ele não estava inteiramente separado daquela que o esperava, visto que a sociedade se ocupava deles. Mas não era um consolo. O mais notável, e Rambert o observou, era a maneira como no auge de uma catástrofe uma repartição pode continuar o seu serviço e tomar iniciativas de outros tempos, muitas vezes com desconhecimento das autoridades mais altas, pela simples razão de que era feita para esse fim. O período que se seguiu foi para Rambert simultaneamente mais fácil e mais difícil. Era um período de estagnação. Tinha visitado todas as repartições, feito todas as diligências e todas as saídas por este lado estavam por agora fechadas. Vagava então de café em café. De manhã, sentava-se num terraço diante de um copo de cerveja morna, lia um jornal com a esperança de encontrar alguns sinais do fim próximo da doença, olhava para o rosto dos transeuntes, desviava-se desgostoso com sua expressão de tristeza, e depois de ter lido pela 100ª vez as tabuletas das lojas em frente, a publicidade dos aperitivos que já não eram servidos, levantava-se e caminhava ao acaso pelas ruas amarelas da cidade. Em passeios solitários para cafés e de cafés para restaurantes, assim ele esperava chegar à noite.
Rie viu uma noite, precisamente, à porta de um café onde o jornalista hesitava em entrar. Pareceu decidir-se e foi sentar-se ao fundo da sala. Era aquela hora em que os cafés, por ordem superior, se retardavam então o mais possível o momento de acender as luzes. O crepúsculo invadia a sala com uma água cinzenta, o róseo do céu poente refletia-se nas vidraças e o mármore das mesas reluzia fracamente na obscuridade nascente. No meio da sala deserta, Rambert parecia uma sombra perdida e Rie pensou que era hora de se sentir abandonado. Mas era também o momento em que todos os prisioneiros dessa cidade sentiam o seu próprio abandono, e era preciso fazer qualquer coisa para apressar a libertação. Rie afastou-se. Rambert passava também longos momentos na estação. O acesso às plataformas estava interditado, mas as salas de espera, às quais se chegava por fora, permaneciam abertas e às vezes ali instalavam-se mendigos nos dias de calor, pois eram sombrias e frescas. Rambert ficava lá para ler velhos horários, avisos proibindo cuspir e o regulamento da polícia ferroviária. Depois sentava-se a um canto. A sala estava escura. Um velho fogão de ferro fundido esfriava há meses no meio de desenhos em 8. Na parede, alguns cartazes propagandeavam uma vida feliz e livre em Bandol ou em Cannes. Rambert sentia aqui essa espécie de terrível liberdade que se experimenta no fundo da miséria. Para ele, imagens mais difíceis de suportar, segundo o que dizia Rie, eram as de Paris. Uma paisagem de velhas pedras e das águas, os pombos do Palais Royal, a Gare du Nord, os bairros desertos do Panteão e alguns outros lugares de uma cidade que ele não sabia ter amado tanto, perseguiam então Rambert e impediam-no de fazer qualquer coisa de preciso. Rie pensava apenas que ele identificava essas imagens com as do seu amor, e no dia em que Rambert lhe disse que gostava de acordar às 4 da manhã e de pensar na sua cidade, o médico não teve dificuldade em traduzir do fundo da sua própria experiência que ele gostava de imaginar a mulher que tinha deixado. Com efeito, era a hora em que ele podia apoderar-se dela. Até às 4 da manhã não se faz nada, em geral dorme-se a essa hora, e isso é tranquilizador, já que o grande desejo de um coração inquieto é possuir interminavelmente o ser que ama e poder mergulhar esse ser, quando chega ao tempo da ausência, num sono sem sonhos que só possa acabar no dia do encontro. Pouco depois do sermão, o tempo do calor começou. Chegava-se ao fim do mês de junho. No dia seguinte ao da chuva tardia que marcara o domingo do sermão, o verão irrompeu de repente no céu e acima das casas. Levantou-se primeiro um vento forte e ardente que soprou durante um dia e ressecou as paredes. O sol fixou-se. Vagas incessantes de calor e de luz inundaram a cidade durante todo o dia. Fora das ruas em arcada e das casas, parecia não haver um único ponto na cidade que não estivesse colocado na reverberação mais ofuscante. O sol perseguia os nossos concidadãos em todas as esquinas, e se eles paravam, atacava-os então. Como esses primeiros calores coincidiram com uma subida vertiginosa do número de vítimas, que se calculou em cerca de 700 por semana, apoderou-se da cidade uma espécie de abatimento. Nos subúrbios, nas ruas planas e nas casas com terraço, a animação decresceu, e neste bairro onde toda a gente vivia sempre nas soleiras, todas as portas estavam fechadas e as persianas corridas, sem que se soubesse se era da peste ou do calor que as pessoas julgavam assim proteger-se. De algumas casas, contudo, saíam gemidos. Antes, quando isso acontecia, viam-se muitas vezes curiosos que paravam na rua à escuta. Mas depois desses longos alarmes, parecia que o coração de todos tinha endurecido e que caminhavam ou viviam ao lado dos queixumes como se fossem a linguagem natural dos homens. Os tumultos juntos à porta da cidade, durante os quais os guardas tinham sido obrigados a lançar mão de suas armas, criavam uma surda agitação. Tinha havido feridos, sem dúvida, mas falava-se de mortos na cidade, onde tudo se exagerava por efeito do calor e do medo. Em todo caso, é verdade que o descontentamento não cessava de aumentar, que as nossas autoridades tinham receado o pior e estudado muito a sério as medidas a serem tomadas no caso dessa população, mantida sob o flagelo ser levada à revolta.
Os jornais publicaram decretos que renovavam a proibição de sair e ameaçavam com penas de prisão os infratores. Patrulhas percorriam a cidade. Muitas vezes, nas ruas desertas e escaldantes, viam-se avançar anunciados em primeiro lugar pelo ruído dos cascos dos cavalos nos paralelepípedos, guardas montados que passavam por entre duas fileiras de janelas fechadas. Desaparecida a patrulha, um silêncio pesado e cheio de desconfiança recaía sobre a cidade ameaçada. De vez em quando ouviam-se os disparos dos grupos especiais encarregados de matar os cães e os gatos que poderiam transmitir pulgas. Estas detonações secas contribuíam para estabelecer na cidade uma atmosfera de alerta. No calor e no silêncio, e para o coração em pânico dos nossos concidadãos, tudo assumia, aliás, uma importância maior. Pela primeira vez, todos